Olá, sejam todos bem-vindos a esta aula do projeto. Meu nome é Júlio Mesquita e eu sou graduando em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O conteúdo dessa aula vai ser matemática financeira voltada para os comerciantes. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenado pelo professor Dr. Felipe Centeno. A ideia desse projeto é a veiculação de vídeos com conteúdos voltados aos microempreendedores individuais, com o objetivo de amenizar os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus na sociedade. Para você conseguir o certificado de participação, é necessário você entrar no link que está na descrição desse vídeo, acessar lá o material e fazer uma avaliação semanal. E aí com isso você consegue o certificado de participação. Nas últimas aulas, os conteúdos foram introdução à gestão, plano de negócios, o plano de negócios utilizando o Canvas, introdução ao empreendedorismo e como empreender em situação de crise. E aí essa aula ela vai ser sobre a matemática financeira e a próxima aula vai ser usar a matemática financeira com o Excel, certo? Para começar nesse assunto de matemática financeira, certo? É muito importante que todos saibam que é um assunto muito importante para os empreendedores. Então, se você está pensando em iniciar um negócio, é muito importante que você comece a estudar a questão da matemática financeira para você coordenar suas finanças. E também se você tem um negócio e acha que ele poderia melhorar, está vendo algum problema, pode ser que você tenha problemas nas suas finanças. A matemática financeira serve para você coordenar e para você prever o futuro da sua empresa, certo? E aí quando eu falo prever o futuro parece alguma coisa muito de adivinhar, de chutar, mas quando vocês voltam lá para a primeira aula, que eu falo sobre a introdução ao empreendedorismo e eu comento sobre as ideias de Fayol, eu falo que uma das capacidades do gestor é prever o futuro. E aí, quando prever, a matemática financeira vai te ajudar a prever, certo? Analiticamente. Então, tem coisas que você não consegue prever, certo? Por exemplo, a pandemia do coronavírus. É muito difícil prever, mas você consegue prever uma taxa de crescimento da sua empresa, e coisas parecidas que podem te ajudar a ampliar a sua empresa ou então a parar o negócio antes de ter um prejuízo maior, certo? Então, o primeiro ponto, antes de começar, certo? E ainda fora da matemática financeira, é que se você identifica um problema e para, certo? O prejuízo é menor. Mas se você persiste no erro, vê o problema, mas ignora ou então não encontra o problema, o prejuízo tende a ser muito maior. E aí acaba sendo difícil você sair do prejuízo, certo? E isso faz com que muitos negócios venham a quebrar. Bom, a matemática financeira, certo? Ela serve basicamente para isso, serve para que você consiga identificar os pontos da sua empresa que você precisa melhorar, os pontos da sua empresa que você precisa ter atenção. E como que ela faz isso? Para você pegar a matemática financeira, você tem que analisar o seu fluxo de caixa. O que é o seu fluxo de caixa? É o que está entrando, certo? O dinheiro que entra na sua empresa e o dinheiro que está saindo da sua empresa. Então, se você comprou um produto para revender e o preço desse produto no mercado, que você pagou por ele, foi R$ 5 e você vendeu esse produto por 10, entrou R$ 5, certo? E aí, esses R$ 5 seria lucro, entre aspas, lucro da sua empresa, certo? É o que vai te tirar do prejuízo. E aí, é muito importante que você identifique dentro do seu fluxo de caixa se o dinheiro que está entrando está cobrindo o dinheiro que está saindo, certo? Isso é a parte mais importante na sua empresa, para você analisar a gestão financeira da sua empresa. Sempre é muito importante que o dinheiro que entra seja maior que o dinheiro que está saindo. Caso contrário, o seu negócio está dando prejuízo. É melhor você parar
que aí você não vai tomar o prejuízo. Você seguir, você vai ter mais prejuízo e aí vai ter mais dívidas. E o negócio que era para você se sustentar vai acabar te dando muita dor de cabeça, tá? Eu também vou chamar um pouco de atenção que alguns negócios, principalmente quando eles forem muito inovadores, eles passam um tempo trabalhando com o prejuízo. E aí é muito importante que você entenda que se você está começando alguma coisa muito inovador, às vezes é necessário você ter um pouco de capital guardado, certo? E aí desse capital você vai segurar suas contas durante algum tempo. E aí é um chute, certo? É você acreditar no seu projeto que um dia ele vai dar lucro. E aí muitas empresas elas passam por isso, no primeiro ano ou nos primeiros 2 anos, se for empresa grande, se for empresa pequena, nos primeiros 2 meses, elas dão um pouco de prejuízo e isso é normal, certo? Isso é uma coisa que geralmente acontece no mercado. E tem outro porém, certo, desse prejuízo. Às vezes, para você começar um negócio, você precisa investir um capital. Então, digamos que você investiu 10 mil em um negócio e no primeiro mês você conseguiu lucrar, certo? Colocou no seu bolso R$ 500. Então, você, querendo ou não, você entrou menos dinheiro do que saiu, certo? Tá saindo 10 mil e entrando 500, então você está no prejuízo. Mas a ideia é que esse prejuízo comece a cair ao longo do tempo. E aí também é importante que você analise, certo? Não é uma questão de chute, de esperar o seu prejuízo parar, certo? Começar a dar lucro. E aí você vai estudar essa parte, estudar toda a questão financeira para saber quando que meu negócio vai dar lucro e se você consegue superar, certo, esse tempo de prejuízo. Bom, ainda antes de iniciar na parte de matemática, é muito importante que você tenha um banco de dados das finanças da sua empresa, certo? O que vai ser isso? Se em um ano você vendeu 1.000 do seu produto, é importante você contabilizar, certo? O seu produto, quanto você vendeu, quanto você teve de lucro, se o preço foi o mesmo, se o preço caiu. E também é importante você saber em que parte do ano você vendeu. Geralmente, o comércio ele é sazonal. Então, tem uma parte do ano, por exemplo, loja de roupas e calçados. Loja de roupas e calçados vendem em novembro, dezembro, muito mais do que vende em, por exemplo, setembro ou agosto, certo? E aí, o que é que isso explica, certo? Explica o quê? Natal, Ano Novo, essas festas. Então, é muito importante você saber que parte do ano o seu negócio vende mais, que parte vende menos. E aí, isso vai fazer você prever, certo? Entre aspas, uma crise na sua empresa, porque se você vende muito em janeiro e fevereiro e no resto do ano você não vende, certo? Você precisa se programar financeiramente ou para passar ter um negócio sazonal que funcione só numa parte do ano, ou então para o que você recebeu você dividir para os outros meses, certo? Porque você vai ter contas para pagar nos outros meses. Isso acontece muito com hotéis, turismo. Você pegar janeiro, fevereiro, até o comecinho de março, né? Geralmente até ali o carnaval, as pessoas estão de férias, então o ramo hoteleiro, o ramo do turismo está aquecido. E aí quando chega no mês de agosto, certo? Na verdade, agosto não, julho, que são as férias escolares, volta a ter, certo? Volta a aquecer. E aí só para dezembro que volta a aquecer de novo, certo? Passa julho, mês de julho, agosto já cai, certo? E aí dezembro volta a aquecer, passa dezembro, janeiro, fevereiro e até uma parte de março, certo? Dependendo do ano. Então, nesse tempo,
esse comércio, certo? O ramo do turismo, ele se prepara para lucrar. O que é isso? Não faz sentido, certo? No mês de setembro, e aí eu vou pedir para você desconsiderar feriados, então tem feriado em setembro, mas desconsidere, certo? Ele, para o mês de setembro, se preparar para ter muito estoque de, por exemplo, de peixe, e no mês de janeiro ele não ter esse estoque, certo? Então isso não faz sentido, ele vai gastar dinheiro à toa. Então é importante que o comerciante, é importante que o empreendedor pense bem, analise o seu mercado, e aí não é analisar quem é o público-alvo, mas como esse mercado funciona, certo? Essas são as peculiaridades de quem vai empreender. Por exemplo, certo? Usando ainda outro exemplo, na Páscoa. Nunca, certo? Em todo ano, as fábricas de chocolate vendem tanto chocolate quanto na Páscoa. Então, as fábricas de chocolate, elas se preparam, certo? E aí, quando eu digo se preparam, é contratar assistentes, contratar funcionários temporários para cobrir, certo, a demanda desse período, ter a oferta para cobrir a demanda e suprir, certo, o mercado. E aí eu entrei em um conceito que eu gostaria de destacar, que é o conceito da oferta e o conceito da demanda, também conhecido como lei da oferta e procura. O que é isso? A oferta vai ser a quantidade de produtos no mercado. Então, você pegar tomate. Tomate tem uma parte do ano que ele vai dar com mais facilidade, e tem uma parte do ano que o mercado vai ter mais demanda, mas a oferta do tomate, certo? Vai ter menos tomate do que o consumidor está procurando. O que acontece? Quando eu tenho pouco produto e muito consumidor, o meu produto tende a subir de preço, certo? Por quê? Eu não vou vender o meu produto barato, sendo que eu vou ter falta de produto. E quando o meu produto faltar, vai ter gente procurando, certo? Então, o empreendedor geralmente ele vai buscar que o produto suba o preço e ele atenda todos os públicos, certo? Ele vai vender, entre aspas, pelo preço que ele achar justo, tudo bem? E quando que o produto vai ter muita oferta e pouca demanda, certo? Isso também acontece muito nesse ramo de frutas, verduras, etc. Porque são produtos que dependem da sequência lá da planta, certo? Quando tem muito produto e pouca gente querendo, acontece que esse produto vai diminuir o preço. E aí diminui o preço para fazer com que as pessoas comprem ou numa quantidade maior, ou quem não ia comprar acabe buscando, certo? E aí eu estava usando o exemplo da Páscoa, do peixe. Na Páscoa, veja bem, quando está na Páscoa, o preço do chocolate sobe. Por quê? A maioria das pessoas estão comprando chocolate. E aí, logo após o período da Páscoa, o preço cai. Por que o preço cai? Porque ninguém mais vai comprar o seu ovo de Páscoa, e geralmente as lojas ficam com o ovo de Páscoa lá guardado, certo? Tem lá para vender, mas ninguém vai querer comprar. E aí o preço tende a cair para ver se alguém se interessa em ir comprar. O mesmo acontece no Natal, certo? Antes do Natal, o preço das roupas estão mais caros, o preço dos presentes, do que você for lá comprar, vai estar mais caro. E quando chegar em janeiro, esse preço tende a cair. E aí você passar janeiro, fevereiro, março, que aí querendo ou não, baixa estação, por assim dizer, o preço vai estar ainda mais baixo do que em dezembro, certo? E o mesmo acontece para o peixe e para vários outros mercados.
E aí é por isso que é muito importante você saber onde que o seu produto ou o seu serviço se encaixa no mercado. E aí, como esse vídeo ficou muito longo, eu vou deixar para o próximo vídeo, certo? Vai ser a aula 6, parte 2, para eu comentar sobre a questão de juros. E aí, quando eu começar a falar sobre juros, eu vou falar sobre quando é viável você fazer um empréstimo ou você investir com auxílio de recursos externos, ou principalmente para você investir com recursos internos, certo? Acompanhe os próximos vídeos. Um abraço.